Hello everybody! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Today I'm going to be speaking about the use of the for and since. Hoje eu estarei falando sobre o uso do for, que significa por, e since, que significa desde. Geralmente, this word, essas palavras, recaem muito no present perfect, tá? Geralmente eu uso muito elas no present perfect. Ah, teacher, mas eu posso usar em outras ocasiões? Sim, você pode usar em outras ocasiões, mas a maioria das vezes ele é usado no present perfect, ok? Então, let's go. I put here two examples for you understand about this. Eu coloquei aqui dois exemplos aqui para vocês aprenderem sobre isso, né? Então, eu coloquei o since, né, que significa desde. Então, vamos analyze this sentence for you understand this part. Então, let's go. Pay attention. I have been living in Japan since 2012. Aqui a tradução, eu tenho morado, né, no Japão desde 2012. Então, o desde, ele geralmente, ele vai dar a ideia de starting point at time or a date. Geralmente, o since, ele vai ser usado para expressar quando, né, iniciou o ponto daquela ação, né? When something started in the past and continue until now. Ou seja, é quando alguma coisa começou no passado e ainda continua até agora. Então, ao ouvir o desde, né, dá para entender que a pessoa ainda está tendo relação com o presente, naquela ação o qual iniciou no passado. Tá? Since is mostly used in the present perfect and present progressive tense. Também no present progressive tense, tá? Mas eu não tô falando de present perfect, tá? Aqui no the second example, vocês podem prestar atenção aqui. I have been living in Japan for years, ou seja, eu tenho vivido, né? Eu tenho estado morando, né? Se eu fosse traduzir no present perfect progressive, eu tenho morado no Japão por 4 anos. Então dá para entender que a pessoa ainda continua. Então, when I use for, eu vou usar period of time, período do tempo. Enquanto o outro vai, quando iniciou a ação, esse eu vou falar o período da action, period of time, number time word. When you mention the direction of the something or how long it lasting, ou seja, é quando você quer mensurar, falar, né, sobre a duração do tempo, né, quanto tempo no passado. Então, dá para você entender que aquela ação, a duração dela num determinado momento no passado, o qual ainda continua perpetuando no presente. Então, eu vou usar, aqui tem alguns exemplos aqui, né, alguns exemplos aqui. Por exemplo, for 10 minutes, né? Aqui eu tenho por 10 minutos, né? Mas antes de eu ler essas aqui, eu vou primeiro ler esses exemplos aqui, que agora que eu tô vendo aqui que eu botei, eu não botei aqui para vocês para falar. Então, na primeira aqui, ó, I studied English in Ireland for 2 years, ou seja, eu tenho estudado, né, inglês na Irlanda por 2 anos. I will be there for around 2 months. Ou seja, eu tenho estado lá por 2 meses, por volta de 2 meses, né? We have been married for 14 years. Ou seja, eu estou casada, né, por 14 anos. Então, vocês podem ver que aqui é o período do tempo, né, que a pessoa realizou, né, aquela action. Então, o since é aquele starting time, quando começou aquela ação, né? He hasn't eaten since 7 o'clock, ou seja, eu tenho comido desde as 8, né? Ou eu comi, melhor.
I have been working here since June. Ok, eu tenho trabalhado desde junho, né? Partiu a ação, né? Quando iniciou, né? E a outra, we have been married since 2002, ou seja, eu tenho estado casada desde 2012, né? Então, for aqui eu tenho alguns exemplos aqui, for 10 minutes, for waiting hours, 10 minutos, 8 horas, por 5 dias, por 6 meses, né? E aqui por 8 horas, desde as 8 horas, de segunda, desde janeiro, desde 1982. Então, aqui vocês vão ver aqui quando parte um e parte a outra partícula, né, de palavras, ok? Agora aqui no livro de vocês, na página 13, né, que é a página 13, é para vocês usarem, né, as expressões I haven't or no, I haven't, e também colocar os verbos, né, apropriados. Aqui eu vou estar fazendo a tradução, eu só não vou fazer a tradução e nem a correção da atividade number 3, porque eu falei que era para vocês criarem as statements. Então, vocês vão criar as statements e vão mandar para mim para eu poder estar fazendo a correção, tá? Que é que cada um escreveu de uma forma diferente, creio eu. Então, vamos aqui. Have you ever seria você tem estado ou você já, né? Aqui no caso é você já. Leg é perna, então seria qual é no caso, o verbo no particípio break, seria broken. Você já quebrou a perna? Aí você vai dizer yes, I have ou no, I haven't. Aí vai depender do que você vai colocar aí. Medal seria medalha, então você já ganhou alguma medalha na letra B? Então você pode falar aqui on. Ganhou uma medalha. Aqui, raspberry seria framboesa, então pode ser comer. O particípio do verbo comer é eaten. Sashimi, se você alguma vez já comeu sashimi, você pode botar eaten. Estou fazendo a correção, tá? A letra I seria correr, passado do verbo run vai ser run. Então, correu. Deixa eu apagar aqui, porque senão não vai dar espaço. Aí você vai botar yes, I have ou no, I haven't, porque isso é pessoal, né? Aqui no real elephant pode ser, você já viu, né? Então, você seen, que é o particípio. Lembrando que vocês vão usar a coluna dos verbos que está lá na página do livro, na última folha do livro, se eu não me engano. Se não tiver ou se não recebeu, vocês falem no chat para estar mandando para vocês, tá? Have you ever, você já pode ser foi, né? Gone. Pode ser gone aqui. Gone. Você já viajou para forgotten country? Forgotten country seria país, né? De estrangeiro. Pode ser traveled. Quando o verbo ele é regular, eu vou botar o at. Traveled. Extreme sport pode ser play. Não, play. Os dois aqui vai ser played, né? Você já tocou algum instrumento, né? E a outra também vai ser played também, tá? Tanto a letra A e a letra J vai ser I e J vai ser played, tá? Então, essa página aqui já ficou aqui corrigida, tá beleza? Bom, a outra eu não vou fazer a correção, porque como é pessoal, né? Cada um colocou uma resposta diferente, eu vou estar fazendo a correção mediante o que vocês me apresentarem. Na atividade da página 14, que eu vou estar mandando para vocês o anexo das explicações detalhadas, aqui é Taking a Break, vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, que está falando aqui de vários lugares, né? No caso, hotel, né? Um se encontra no Pantanal, outro se encontra no Foz do Iguaçu, outro se encontra em Buenos Aires, outro se encontra no Arraial e outro se encontra em São Paulo. Então, aqui tem várias atividades,
certo? Tá meio escuro aqui, não sei se vai dar para vocês visualizarem. Tá meio escuro, por isso que eu não fiz o JPEG da imagem, né? E aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão responder a 15, vocês vão fazer a 15 agora e a 15 a 16. A 15 vocês vão responder de acordo com o texto, tá? A comprehension. Aí eu vou estar fazendo a tradução no anexo. A página 16, a number 1, vocês vão usar o for ou since. Eu estou fazendo da 16, tá, gente? Da 2, vocês vão ver qual que eu uso for e qual que eu uso since. A long time eu uso para for e eu uso para since. 5 days, 5 dias, eu uso para for e eu uso para since. E a number 3, além de vocês botarem o present perfect, que é o have mais o verbo no particípio, que são os verbos que estão em parênteses, vocês vão colocar no outro espaço, que são 2 espaços, o since e o for, tá? Eu vou estar colocando essas instruções no anexo, né, de vocês, mas por aqui já dá pra gente ver o que a gente vai estar fazendo, tá? E eu vou estar esperando vocês no chat, a gente tá tirando a dúvida sobre o assunto, tanto do for quanto do since, tá? Então, bye bye, see you there!